Muito bem, bom dia a todos os amigos, amigas que têm nos acompanhado aqui nas nossas lives que a gente faz aí próximo do meio-dia. Hoje, aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, choveu esta noite, muitos ventos. A gente às vezes diz que bons ventos, né, tragam boas novas. Os ventos aqui não foram muito bons, não, né? Bastante prejuízo material nós tivemos aqui no estado. Não sei se teve alguma vítima, essa informação não tem, mas até há pouco 3 milhões de pessoas estavam sem luz aqui no Rio Grande do Sul. Agora há pouco nós suspendemos, inclusive, a sessão da Assembleia, porque muitos deputados não conseguiriam se conectar à nossa sessão virtual, sessão essa que realizaríamos agora à tarde. Acabei até atrasando um pouco o início dessa nossa live, né? Embora toda a importância que tem, exatamente por isso, porque como líder da bancada estava lá, né, participando da reunião e ajudando a decidir o que faríamos hoje. Estou fazendo essa introdução também para aguardar mais uns minutinhos, assim, até as pessoas ir se conectando, embora, né, essa nossa live vai ficar na página aí. E hoje é um dia em que o nosso convidado, ele, pelo seu histórico, né, pela sua compreensão do mundo, como ele compreende esse momento que nós estamos vivendo, certamente depois de feita a live, nós vamos receber, né, muitas e muitas visitas lá na nossa página para ouvir o professor Ladislau Dalbor. Professor, eu tenho um currículo aqui, porque às vezes eu leio o currículo, mas hoje eu não vou ler, senão eu vou passar todo o tempo aqui lendo o currículo do professor Ladislau, né? Mas apenas para dizer que ele é natural, nasceu na França, uma circunstância até bastante interessante, assim, porque foi quando, na Segunda Guerra, os seus pais vieram embora. Então, mora no Brasil, depois ele fez mestrado e doutorado em Varsóvia, né? Em Varsóvia, a Polônia, mora no Brasil, portanto, há muitíssimos anos, tem todo um histórico, é professor, né, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atuou, enfim, em várias frentes, tem uma experiência interessante no governo da prefeita Heloísa Erundina, como secretário de Negócios Extraordinários. E eu estava ouvindo antes o professor, quando eu estava terminando a reunião, ele explicar aqui para a Elis, né, sobre a questão da economia, né, que é uma ciência que interage com o conjunto das demais ciências, e isso nós até podemos falar também. Mas eu acredito que já com 3 minutos nós já podemos iniciar aqui. Eu quero começar perguntando, professor, e eu vou falar muito pouco hoje. Eu costumo aqui falar bastante, às vezes eu falo até mais que o convidado aqui, professor. Me empolgo com as coisas, né? E eu sou meio prolixo, então eu fico falando muito. E gosto de economia, professor, gosto também. Pelo que eu lhe ouvi aqui antes, temos total afinidade política e ideológica e conceitual da crise que está aí. E a primeira pergunta é exatamente essa. Nós vivemos hoje uma conjunção, né, de 3 crises, que talvez na história do Brasil poucas vezes tivemos isso. É uma crise na saúde pública, uma crise sanitária, há uma crise econômica, que não se sabe o desdobramento dela, a persistir fundamentalmente esse modelo que nós temos, né? E há uma crise política, com um governo absolutamente deslocado, um negócio jamais visto no Brasil e talvez no mundo. Não, no mundo já tivemos muito desse tipo, mas na atualidade talvez seja o mais deslocado, mais louco, imbecil e tirano, né, que já se teve aí, porque Bueno, essas 3 crises, mas elas não nasceram hoje. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, professor Ladislau, é de onde vem esta crise que estamos vivendo hoje? Desde quando? E como ela se desdobrou no tempo até nós chegarmos no estado atual, fundamentalmente,
né, na questão da crise econômica e da crise sanitária. Não tem muito, quer dizer, ela está sendo agravada pela incompetência, pelo descaso, pela forma irresponsável do governo federal tratar, inclusive atuando na contramão daquilo que todo o mundo inteiro, né, Organização Mundial da Saúde, prefeitos, governadores, né, técnicos, infectologistas, cientistas, todo mundo está dizendo e o cara faz tudo o contrário. Bueno, mas a crise, né, que não vinha, que foi de antes, portanto, da pandemia e o que nós teremos pós-pandemia, ela é uma crise que tem uma origem lá atrás, e eu queria que o senhor nos descrevesse um pouco, assim, tentando colocar no tempo essa questão das crises que nós estamos vivendo hoje. Olha, a mudança, o deslocamento, né, do sistema começa em 1980, com a eleição de Ronald Reagan nos Estados Unidos, de Margaret Thatcher na Inglaterra, em que, com o apoio e a convergência dos interesses do sistema financeiro internacional, se começa a romper o que se herdou da Segunda Guerra Mundial, o Bretton Woods, né, que era um acordo de colaboração, e o Glass-Steagall, que era uma lei herdada ainda do Roosevelt, que controlava os sistemas financeiros. Isso vai sendo gradualmente rompido, né? Estamos entrando na era informática, o dinheiro passa a ser uma coisa imaterial, que circula na velocidade da luz, né? Então, esse processo gera esses 40 anos de neoliberalismo que hoje estão em crise, né? Que gente de primeira linha mundial, como Joseph Stiglitz, né, que é prêmio Nobel de Economia, enfim, mas que foi economista-chefe do Banco Mundial, economista-chefe do governo Clinton, né, eles dizem isso aqui, esse sistema e esses 40 anos são um desastre, né? A convergência de crise que a gente vive hoje está nesse processo, porque você gerou um sistema que é global em termos financeiros, né? O dinheiro hoje, apenas 3% do dinheiro é dinheiro impresso por governos, 97% são sinais magnéticos emitidos por bancos. Se eu emito dinheiro, se eu imprimo dinheiro, eu vou em cana. Um banco emite moeda à vontade, certo? Sob forma de crédito e é legal. E isso gira no sistema planetário, enquanto os governos e os bancos centrais são nacionais. Então, nós temos um sistema global financeiro e a fragmentação das políticas financeiras em 193 bancos centrais dos países membros da ONU, né, e simplesmente se desajusta, né? Então, nós geramos um caos financeiro. Essa é uma dimensão, né? Nós paramos de... Não se ganha mais dinheiro hoje, o grande dinheiro, né, lá em cima, você produzindo coisas, e sim você investindo em papéis, né? É a chamada financiarização. Essa é uma dimensão. Essa financiarização que tira o dinheiro do que é útil para a sociedade e, essencialmente, desenvolve sistema parasitário, né, nós temos aqui um trabalho fundamental que é do Thomas Piketty, né? Pessoas podem não se interessar em ler 720 páginas do Piketty. Eu fiz em português e ali um resumo das principais ideias, está no meu blog, tanto do livro anterior dele, O Capital no Século XXI, como o livro mais recente, Capital e Ideologia, né? Basicamente, se trata do seguinte: hoje, a produção de bens e serviços no mundo avança 2,5% ao ano, enquanto que uma aplicação financeira, não como a nossa, que a gente paga uma merreca no banco, mas quando você tem muitos milhões, você tem rendimentos da ordem de 7% a 9%. Bom, produzir bens e serviços, o aumento é 2,5% ao ano. O rendimento em papéis financeiros, sem produzir sistema especulativo, rende entre 7% e 9%, e não dá trabalho. Para onde é que vai o dinheiro? Vai para onde rende mais,
e dá menos trabalho. Né? Então, você teve um deslocamento radical do capitalismo que mudou. Tá? Eu fiz um livro que acabou de ser editado agora pelo Senac, que chama O Capitalismo se Desloca, né? Novas arquiteturas sociais, e o básico é o seguinte, para dar um exemplo, tá? O capitalismo que a gente conheceu e que trouxe muitas coisas interessantes, pega um cara que investe, quer produzir um sapato, ele investe, monta uma fábrica, compra máquinas, pega um empréstimo, na época se pegava empréstimo a 4, 5% ao ano, era viável, né? Esse cara está gerando emprego, está produzindo sapato que a sociedade vai poder usar e está pagando imposto, certo? E isso funcionou e desenvolveu um conjunto de coisas, tanto assim que deu lugar a esses, o que a gente chama os 30 anos de ouro do pós-guerra, né, de 45 até 1975, 80. Né? Agora, o sistema mudou, né, porque o capitalismo atual, os grandes capitais vão se direcionar para aplicações financeiras para especulação. Especulação com commodities, né? Especulação com juros, especulação através da extração de dividendos absurdos das empresas efetivamente produtivas, né? E por aí vai. Isso se chamou a financiarização. Isso é um outro capitalismo. Está muito mais circulando na especulação do que propriamente investindo no desenvolvimento. Por isso que o planeta está avançando muito pouco, apesar dos imensos avanços tecnológicos, né? A economia está avançando muito pouco. Isso gera duas outras crises que se aprofundam de maneira radical, que é a crise ambiental e a crise da desigualdade. Tá? A crise ambiental, a gente tende a olhar um pouco menos para ela, porque ela é sistêmica, é de longo prazo, e a gente fica meio aqui assustado com essas coisas. Né? Os americanos chamam isso corretamente de catástrofe em câmara lenta, né? É aquele negócio indo, mas é só olhar. Tá? Nós, em 40 anos, perdemos grande parte dos animais do planeta, dos vertebrados. Perdemos 52% da vida vertebrada no planeta em 40 anos. Né? Isso aqui é um desastre absolutamente abominável. O aquecimento global está transformando a agricultura, está transformando o acesso à água, tem um impacto, tem os incêndios, tem tudo que a gente está acompanhando. Nós temos a liquidação da cobertura florestal. Né? Nós, em 12 meses, né, do ano passado, nós perdemos 120 mil quilômetros quadrados de florestas no planeta, certo? O que multiplica o aquecimento global, enfim, se gera erosão do solo, nós estamos perdendo mais de 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano, enfim, sabe o que é? Cada grande corporação, e nós temos as tecnologias poderosas, mas não temos a regulação correspondente. Então, nós estamos destruindo esse planeta de maneira extremamente acelerada. A pesca moderna permite localizar rotas de cardumes com GPS, enfim, são gigantes oceânicos que limpam simplesmente os oceanos, né? É uma tragédia. Nós temos água contaminada por toda parte, né? Toda a carne que nós comemos vem com antibióticos, que gera bactérias resistentes, né? Por quê? Porque as empresas colocam antibiótico porque facilita e acelera a engorda, né? E dane-se o impacto para o resto da humanidade, né? E por aí vai. Os exemplos são inúmeros, mas, basicamente, as grandes corporações assumiram o controle do sistema econômico e estão gerando uma catástrofe ambiental. A segunda catástrofe é a desigualdade. A desigualdade atingiu níveis absolutamente desconhecidos na história da humanidade. Esse 1% que tem mais do que os 99% seguintes, antigamente a gente estudava só a diferença de renda. Só que a gente começou a estudar, mais recentemente, a diferença de patrimônio. O que acontece com o patrimônio? Se um cara, não como eu e você, que temos nosso dinheirinho, mas se o cara tem 1 bilhão, tá? Por exemplo, se eu tenho $1 bilhão, se eu aplico esse dinheiro a 5% ao ano, esse dinheiro me rende $137 mil ao dia. Está entendendo o que é $1 bilhão?
No dia seguinte, eu estou ganhando em cima de 1 bilhão, mais os 137 mil, e a coisa é o que em finanças se chama snowball effect, efeito bola de neve. Quanto maior a bola, mais neve ela agrega a cada rodada, certo? Então, gerou-se um sistema absolutamente absurdo, né? Se você pega a dimensão brasileira, eu uso isso aqui porque os americanos fizeram para nós essa pesquisa, né? Os 206 bilionários do país, a revista Forbes, é muito séria. Pegaram 206 bilionários, tá, um por um, a ficha dele, o que é que ele está fazendo. Você conta nos dedos aqui pessoas que fazem alguma coisa de útil, tá? São donos de ações, são donos de holding, são banqueiros, são, enfim, né? Tem até gente da área religiosa, que estão bilionários também, né? A palavra de Deus... Mas, professor, esse pessoal que vive da especulação, que vive sem o trabalho, eles também, a ligação deles com o mundo da indústria, por exemplo, dos negócios que produzem bens, se deve apenas para manter essas atividades em funcionamento, porque estas é que geram dinâmica econômica capaz de suportar a arrecadação de tributos para que eles possam também se apropriar de um significativo naco do orçamento da União, que se dá a partir do pagamento de tributos, especialmente da classe média e dos trabalhadores. Porque, senão, eles não estariam nem aí com a indústria. A indústria, para eles, que nos últimos 2, 3 anos teve taxa de lucro zero, enquanto o sistema bancário teve 20%, a indústria, para eles, só serve para isso, para pagar impostos de onde eles depois vão lá, ou para onde eles se dirigem, para o mercado financeiro e para o orçamento da União, para pegar o dinheiro para eles. Ou seja, os que trabalham, inclusive, para eles. É isso? É isso com uma complicação, que é o seguinte: pegue a Samarco. A Samarco está extraindo e mandando para a China o minério de ferro, né? Vale do Rio Doce, etc. Né? Por que ela não teve... Eles sabiam, havia 2 anos, que o DIC estava vazando. Por que eles não tomam providência? Porque o dinheiro e o bônus, o salário e o bônus dos administradores da Samarco vai ser proporcional a quanto eles rendem para os acionistas. Do lado brasileiro, a Vale do Rio Doce, Vale Participações, que já é uma holding financeira, e o Bradesco, que não aparece na coisa, mas são os grandes acionistas. E, do outro lado, tem os acionistas internacionais, através da Billiton, né? Então, eles priorizam o repasse de dinheiro para os acionistas, né? Isso se chama dividendos, não é lucro sobre a produção, são dividendos extraídos do grupo financeiro. Nesse sentido, o sistema bancário, os diversos que a gente chama de investidores institucionais, eles extraem das empresas produtivas e tornam difícil até a empresa conseguir fazer aquelas coisas que são necessárias em termos produtivos. Então, essa extração de dividendos é uma das formas dos grupos desses 206 bilionários se apropriarem dos recursos e dificultar, inclusive, o reinvestimento e ampliação das atividades produtivas, né? A outra parte que você levanta é o seguinte, é que grande parte dos recursos que estão na mão do Estado, a partir dos nossos impostos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, as empresas, a partir de 1995, foi dado esse presente por Fernando Henrique Cardoso aos grupos financeiros, em que os bancos passaram a poder comprar títulos da dívida pública que, na época, rendiam 24,5%. No resto do mundo, título da dívida pública rende 0,5%, 1%, quando muito, 1,5%. Aqui se pagava 24,5%. Como é que funciona isso? Eu, por exemplo, coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca, porque eu sou um pequeno investidor, como chamam, certo? Agora, o banco, com isso, compra títulos do governo que rendem 24,5%.
De onde o governo tira 24,5% para dar para os bancos, sobre o meu dinheiro? Tira dos impostos. Quem paga os impostos? Professor Ladislau. Né? Então, de um bolso, eu tirei meu dinheiro, coloquei no banco, né? Para o banco ter o prazer do meu dinheiro, do outro, eu dou ao governo 24,5%, para o governo passar para os bancos terem a felicidade de ter meu dinheiro. Certo? Se gerou um sistema de transferência dos nossos impostos, que, em vez de servirem para educação, saúde, segurança, etc., passam a ser transferidos para os bancos. Isso aí se mantém, tá? E se manteve durante o governo Lula, durante o governo Dilma, e se mantém até hoje. Baixou a taxa Selic, mas como o estoque de dívida aumentou muito, né, no ano passado foram 310 bilhões repassados a partir do governo. Tá? 310 bilhões, para as pessoas se orientarem, é 10 vezes o Bolsa Família, tá? Que tirou do buraco 50 milhões de pessoas. Então, na realidade, você tem as empresas, elas se empobrecem pela extração dos dividendos, tá? Também porque os impostos que são pagos ao governo, em vez de servirem para gerar infraestruturas que melhoram a produtividade empresarial, coisa do gênero, certo? Isso aí se transforma em dinheiro para os bancos sobre a dívida pública. O resultado prático, Luiz Fernando, é o seguinte, é que as famílias pagam impostos sim, mas muito pior, elas pagam juros. Nós temos 64 milhões de cidadãos no Brasil, adultos, tá? Que estão em bancarrota pessoal, né? O que o pessoal chama tem nome sujo, o Serasa Experian diz que são negativados, certo? 64 milhões, se de adultos, acrescenta as crianças, está parando em quase 40% da população. Então, veja bem, o sistema de juros está extraindo essa capacidade de compra das famílias, repassando para os bancos, os juros. Tá? Tem os juros pagos pelas empresas. As financeiras no Brasil, em 2017, fizeram um levantamento de quanto de juros se extrai das famílias e das pessoas jurídicas, deu 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais é 16% do PIB, na época, certo? 16% do PIB. O que se extrai através da taxa Selic, portanto, juros sobre a dívida pública, são 5% do PIB. 16,5% dá 21%. Cerca de 10% apenas volta para a economia. Ou seja, ordem de grandeza, o sistema financeiro está chupando 1/5 da economia de maneira improdutiva, né? Os americanos chamam isso de produtividade líquida negativa, né? As expressões de economistas são maravilhosas, né? Na verdade, estão se apropriando do dinheiro das pessoas. Veja bem, você ferrou com a capacidade de consumo das famílias. Com isso, as empresas não têm para quem vender. Tem um excelente comentário de um empresário no estado de São Paulo, no jornal, dizendo, realmente está mais barato eu contratar, porque, enfim, quebraram os direitos trabalhistas, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Você ferrou com a capacidade de compra das famílias, que é o principal motor. As empresas não têm para quem vender, resultado, aumentou o desemprego. Certo? Não tem para quem vender, e isso faz com que, hoje, no Brasil, as empresas estejam trabalhando como ordem de grandeza apenas com 70% da sua capacidade. Nós temos capacidade de produção. Estou falando antes da pandemia ainda. Tá? Temos a capacidade de produção, mas não tem para quem vender. Então, o que você gerou? Você gerou as famílias que consomem menos, e isso paralisa também as empresas, e com isso se reduziu o imposto sobre o consumo, que ia para o Estado, e se reduziu o imposto sobre processos produtivos, que é também para o Estado. Tudo que eles vieram para consertar a economia, porque havia déficit, eles geraram um déficit incomparavelmente maior. Está no meu blog, só qualquer pessoa entra lá, dobor.org, e pega as contas públicas, entenda a farsa, né? E eu tenho os dados aqui, os dados oficiais do Tesouro. O déficit aumenta exponencialmente a partir de 2014, quando começa todo o processo de crise.
voltando ao conceito de convergência de crises. Nós temos a crise ambiental e esse sistema de extorsão, através dos impostos, através do dividendo, através da taxa Selic, né, da dívida pública, isso gera um empobrecimento da capacidade produtiva, da demanda das famílias. Então, você tem uma convergência do coronavírus, você, né, que desaba em cima disso, eu prego em cima do caixão, você tem o problema, o desastre ambiental, e você tem uma desigualdade absolutamente explosiva, né? Isso está paralisando o sistema no mundo. Só que no Brasil, nós estamos mais paralisados que outros, porque aqui temos um caos político que se acrescenta. Então, na realidade, nós temos 4 crises que convergem e que estão paralisando a nossa economia, e o que está se discutindo no mundo, e em muitos economistas e cientistas sociais no Brasil, e políticos, é que novos rumos nós vamos ter que adotar. Oi, agora sim. Acho que agora... O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Você tinha subido... Agora, deixa eu entender... Pois é, eu tinha assumido que tinha caído aqui a minha internet, mas deixa eu compreender uma coisa, professor. Posso até fazer aquilo que se chama, às vezes, né, às vezes, o advogado do diabo. O senhor está relatando tudo isso, isso era antes da pandemia, ok. Isso vem de muito tempo, né? Nós estamos falando aí da década de 80, são 40 anos daquilo que se denomina sistema capitalista neoliberal, né? Pós o liberalismo, que até dá um pouco de saudade do verdadeiro liberalismo, né? Um pouquinho só, né? Mas, bom, nós fomos governo nesse período. E ficamos aí 13, 14 anos. E isso que o senhor está nos relatando, bom, nós vivemos esse período. Nos nossos governos, os de baixo da pirâmide social foram os que mais ganharam. Creio que 70%, 80%, né, de crescimento na renda dos de baixo, mas o sistema financeiro que está no topo também teve lucros significativos, deve ter ficado com em torno de 10%, foi de 80 para 10, quer dizer, foi diminuindo. Os de baixo ganharam mais proporcionalmente. Hoje é evidente que isso se inverte completamente. Mas nós não mudamos, ou quando tentamos fazer mudanças, foram absolutamente tímidas, onde que uma grande empresa que vende produtos in natura, por exemplo, que vende matéria-prima, que tem altíssimos lucros, ela vende, exporta, e a exportação está isenta de tributos, se obtém altos lucros e o lucro está isento, não se paga tributo sobre o lucro, e se tira dividendos, como o senhor estava dizendo, e no Brasil os dividendos também não se cobra tributo sobre eles. Esse modelo passou por nós também. Então aí imagino que nós temos que dar explicações sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, houve uma ruptura institucional no Brasil, que a partir dali esse país já não é mais o mesmo. A instabilidade política que nós vivemos é uma instabilidade que se deu ali quando a Dilma era presidente. O Aécio começou a se materializar mais fortemente com a não aceitação da vitória da Dilma pelo Aécio, e que depois pauta bomba com Cunha, e depois invenção de uma forma de tirá-la do governo, né? Do governo, porque de poder mesmo nunca tivemos, né? E depois se inviabiliza o Lula, e depois Itaí, e o Bolsonaro é fruto disso. Mas se nós não fomos tão, digamos, ruim para esse sistema que está aí, pelo contrário, nós convivemos com esse sistema, embora tenhamos feito muito pelos pobres no Brasil, especialmente criando oportunidades, me parece que esta é uma das razões para o golpe, a oportunidade, fundamentalmente,
dos de baixo da pirâmide social poder ascender ao conhecimento e esse, no tempo, poder influenciar no sistema de dominação do Brasil. Aí vai a pergunta, é possível fazermos? E qual o modelo diferente para contestar, né, esse modelo que vai nos levar a uma explosão, ou haverá uma revolução mundial capaz de explodir tudo isso e recomeçar tudo de novo? Segundo, por que nos tiraram, então, se nós não éramos tão ruinzinhos assim para eles, e vivíamos uma certa tranquilidade no Brasil, coisa que hoje não se vê, não se vive. Vivemos uma instabilidade que acaba sendo prejudicial, imagino, para todo mundo, inclusive para esses, os chefões do sistema, que, aliás, estão ali. O Lema é um dos que assina esse, né, querendo democracia, respeito e tal, e é o mais do topo, é o que está mais no topo dos bilionários brasileiros. O que o senhor me diz dessas duas questões? Olha, o seguinte, eu peguei esse livro aqui, eu recomendo muito a vocês, tá? A Era do Capital Improdutivo. Ele vai dar a vocês, ele está online, na íntegra, vocês podem, no meu blog, vocês podem pegar ali o link para comprar o livro, se quem gosta de ler no papel, mas ele está online, e nós, junto com o Instituto Paulo Freire, nós fizemos uma coisa que a gente chama de pedagogia da economia. Muita mais gente tem que entender o processo econômico, senão as coisas não mudam, tá? Então, cada capítulo desse livro, são 15 capítulos, tem um videozinho de 10 minutos, muita gente pelo Brasil afora, inclusive organizações de favelas, diversas comunidades, estão fazendo esse curso. Pegam uns 15 vídeos online, entre amigos, eles assistem e conversam entre eles sobre os livros. Uma coisa muito interessante. Com essa fase de isolamento, dá para fazer muito, inclusive. Mas, basicamente, qual é a dinâmica, né? Obviamente, o sistema Lula, Dilma, funcionou, tá? Eu não uso dos 13, 14 anos do nosso governo, porque de governo efetivo nós tivemos de 2003 a 2013. Certo? A partir daí você tem o início da guerra, os boicotes que foram gerar no que a gente conhece, enfim, prender o Lula sem culpa, expulsar a Dilma sem crime, enfim, toda essa zona que se criou, que é a transição, a recuperação do governo. Primeiro ponto é que por que funcionou? Porque você reforçou, durante essa fase, Luiz Fernando, de 2003 a 2013, o Banco Mundial chamou the Golden Decade of Brazil, a década dourada do Brasil, da economia brasileira, né? Por quê? Porque se gerou mais renda na base da sociedade. Isso gerou mercado para as empresas, tanto assim que o desemprego caiu de 12% em 2002 para 6% em 2010, certo? Por quê? Porque as empresas têm para quem vender. Como aumentou o consumo das famílias, isso gera receita para o Estado. Como aumentou a produção das empresas e reduziu o desemprego, aumentou as receitas para o Estado, e como você tem menos desemprego, pesa menos na Previdência, o resultado é que, em termos de superávit primário, você não tem nenhum déficit nessa fase de governo efetivo nesses 10 anos, né? Então, a gente sabe o que funciona. Isso aí não é muito misterioso, porque um grande exemplo, os grandes exemplos que a gente tem no mundo, e eu trabalhei em muitos países, né, no quadro das Nações Unidas, né, você pega o New Deal do Roosevelt, né, o novo pacto do Roosevelt, nos anos 30. Basicamente, colocou um forte imposto sobre o capital financeiro. Quando esses caras veem que o capital financeiro deles está diminuindo, porque tem que pagar imposto, eles dizem, bom, deixa eu fazer alguma coisa útil com isso, porque está sendo comido pelo imposto. Então, você estimula a reorientação dos capitais da especulação para a produção. Por outra parte, você gerou muito mais recursos na base da sociedade, repasse de dinheiro para a base da sociedade. Ele tinha uma equipe de 150 pessoas, né? E isso gerou
mais demanda. Essa demanda começou a absorver os estoques que as empresas estavam abarrotadas, né? Então, as empresas voltaram a funcionar. Tanto o consumo como... É o mesmo sistema no Brasil, como a produção empresarial geraram mais impostos e fechou o ciclo. O dinheiro... Né? Agora, mas eles dizem que se aplicar essa taxa de juros maior, se aplicar esse tributo maior sobre o capital financeiro, sobre a especulação, sobre o lucro dos bancos e do sistema financeiro como um todo, haverá fuga de capitais. E isso poderá criar problemas ainda muito maiores para o país. Procede essa informação? Eu proponho inverter o raciocínio. Esses caras aqui, né, eles têm, essencialmente, aplicações financeiras que drenam a economia. Eles não fomentam a economia. Esses grupos, essencialmente, têm, no Brasil, isso foi calculado pelos americanos, depois da crise de 2008, nos paraísos fiscais, 520 bilhões de dólares em 2012. Tá? 520 bilhões de dólares hoje dá mais ou menos 2,5 trilhões de reais, dá mais ou menos 1/3 do PIB. Tá? Quer dizer, a fuga já está, meu. Você não vai inventar nada de novo. Quando saiu no Economist britânico, né, que o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual, eu fui dar uma olhada no organograma do BTG Pactual, né, que eu encontrei no Valor Econômico. Aí eu contei os contatos dele, o organograma, contei 38 filiais em paraísos fiscais. Para que você tem filiais em paraísos fiscais? Evasão fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção. Certo? Esse dinheiro, ele flui lá fora. Agora, o Guedes diz o seguinte, se você coloca dinheiro para a população na base da sociedade, né, isso aqui... o pessoal consome e pronto, acabou. Certo? E se você passa dinheiro para os ricos, eles vão investir, gerar emprego, produto, etc. Na realidade, se você passa dinheiro para os ricos, eles fazem especulação, mandam uma parte para paraísos fiscais. Agora, se você passa dinheiro para os pobres, eles consomem, mas eles consomem pagando. E esse dinheiro vai para as empresas que produzem esses produtos. E essas empresas vão poder pagar as suas dívidas, por exemplo. Né? Sabe que isso faz a ponte com o que você estava falando, que é a preocupação com a política urbana, com a política das cidades, o municipalismo, etc. Quando você leva dinheiro para a base da sociedade, a sociedade usa para aquilo que é necessário. Entende? Então, você gera uma dinâmica de consumo que gera imposto, você gera uma dinamização das empresas e o processo volta a funcionar. Não tem mistério nisso, tá? Porque é assim que funciona na Alemanha, que é assim que funciona na China, que funciona no Canadá, na Suécia, são sistemas politicamente diferentes, na Coreia do Sul, mas que têm um mesmo denominador comum, que é o mesmo denominador comum do chamado estado de bem-estar do pós-guerra na Europa em particular. Certo? Ou seja, você coloca dinheiro na base da sociedade, certo? Você coloca impostos, um sistema tributário que redistribuiu o dinheiro. O pessoal não fugiu da Europa. Por quê? Porque tem imposto sobre as fortunas, imposto sobre a herança e coisas do gênero, certo? Mas porque você dinamiza a economia. Como você dinamiza a economia? Por orientá-la em função da necessidade das famílias, isso dinamiza as empresas que passam a ter lucro, e se elas passam a ter lucro, elas não vão fugir do país. Né? Basicamente, quando o capital é essencialmente extrativo, nós temos estudos de primeira linha mundial, eles chamam o que temos hoje de extractive capitalism, capitalismo extrativo, não é um capitalismo que fomenta, certo? Ele extrai tanto da capacidade como das famílias, pelos juros, né, sobre pessoa física, das empresas, juros sobre pessoa jurídica e dividendos, e extrai da capacidade de investimento do Estado
através do endividamento público. Esse é o sistema hoje criado. Se você pega esse livro, né, o pessoal vai poder entender porque eu peguei como funciona o sistema no plano internacional e nos últimos capítulos, como isso se aplica no Brasil. Porque hoje você não consegue entender uma economia sem ver que ela está conectada num sistema global. Tal como é o comportamento do capital hoje no Brasil, se eles fogem do Brasil, olha, abençoado seja, certo? Porque a gente passa... Você sabe o que é? Eu lembro da cidade de Pintadas, na Bahia, quando eles elegeram a Neuza, né, que era uma pessoa progressista do movimento social, o governo do Estado, né, da época, mandou fechar a única agência bancária. Né? Estamos no Brasil, tem que mostrar quem manda. Né? O pessoal de Pintadas não se assustou, fizeram uma cooperativa de crédito. Eles pensavam que o banco financiava. O banco não financia, o banco chupa. Né? Parou de chupar o dinheiro para fora. Aí eles fizeram uma cooperativa de crédito e passaram a usar o próprio dinheiro deles. Fizeram um acordo com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que forneceu para eles as tecnologias da agricultura do semiárido. Um acordo governamental sem custos. De Pintadas, todo ano saíram 3 mil pessoas para cortar cana aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Pararam de viajar, passaram a trabalhar nas próprias terras. E eles mudaram o sistema escolar, passaram a ensinar, não só Dona Carla da Joaquina e Dom João VI, mas a ensinar tecnologias do semiárido. Está me entendendo? Quer dizer, é uma visão de resgate da produtividade do capital. Esse é o desafio essencial. Por isso que meu livro chama A Era do Capital Improdutivo, porque esse sistema, o capitalismo, a gente tem que reconhecer muitas coisas que ele construiu, em termos de avanços produtivos, tecnológicos, etc. Esse sistema financeiro, desses últimos 40 anos, um cara como Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, diz que é um desastre confirmado e que tem que ser colocado para fora, certo? Por quê? Porque simplesmente se constata. Né? Deixa eu dizer para você uma coisa muito interessante, né? Para quem está nos ouvindo. Isso aqui é Financial Times. Eu peguei o editorial do Financial Times. Financial Times, gente, é o jornal dos homens, né? Lá em cima. Né? Eles escrevem reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, portanto, o neoliberalismo, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Esse é o editorial do Financial Times, não é alguém que escreveu no Financial Times. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Não é Estado mínimo, gente, é o Financial Times escrevendo. Tá? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos, tá? Coisa que eu repito há tanto tempo aqui, porque o pessoal diz, não, dinheiro para o banco é juros, né? Enriquece os ricos e vai investir e tal. Né? Agora, tudo que é política social, todas essas coisas dizem é gasto. Né? O que é uma idiotice em termos de interpretação. Nós vivemos uma farsa. Nós vivemos com o ministro da Economia, que estudou lá nos anos 70, 80, estão na pré-história, esse negócio está ultrapassado. Né? Esse cara, se ele ler um pouco o Financial Times, ele vai ver que ele está em outra época, nós estamos sendo puxados para trás. Né? O essencial é que a gente sabe o que funciona. Agora, a outra dimensão que você tinha levantado, Luiz Fernando, que me parece extremamente interessante, é a dimensão da gestão. Né? Porque, veja bem, você pega uma Suécia, tá? Tempos atrás, tive uma reunião com a ministra de Planejamento deles, né? Eles têm uma carga tributária muito mais elevada que a nossa. A nossa é cerca de 1/3 do PIB, a deles é um pouco mais do que a metade do PIB. Só que o dinheiro recolhido pelos tributos, eles são repassados, 70% vai direto para o local, para os municípios. Por quê? Porque é no município que as pessoas sabem o que é preciso, eles moram lá. Então, fica um 30% lá no governo central, que vai pensar grandes infraestruturas, política externa, grandes investimentos tecnológicos, hospitais especializados, coisas do gênero. Agora, o essencial do cotidiano, a escola, o saneamento básico, o pequeno investimento em produção local, geração de emprego, tudo isso aí é um município que sabe
como deve ser aplicado dinheiro. O ministro não sabe isso. O Brasil, você tem 5.570 municípios, certo? E o prefeito, em vez de ter o dinheiro ali para poder tocar as coisas, ele tem que ir para Brasília, ficar na porta do ministro, né? O ministro vai receber ele, meu amigo, que bom ver você, então, vamos fazer negócios, né? Ou então vai se pendurar no deputado para ver como é que chama lá, se pendurar na emenda parlamentar para ver se sai alguma coisa. Na emenda. Nós temos que descentralizar radicalmente. Isso não é Suécia, isso é Canadá, isso é Alemanha, isso é China. Você pode pegar no meu blog, né, tem ali dicas de leitura legal. As análises internacionais eu ponho ali, que são livros que eu recebo, e eu faço resenhas, não resenhas comerciais, mas resenhas de ideias-chave sobre principais livros internacionais que surgem. Tá? Muita gente está usando isso como ferramenta, esse blog. Você pega o livro China's Economy, Economia da China, ele diz que a China é mais descentralizada que a Suécia. E isso é muito interessante, porque a China tem um governo politicamente forte, ele orienta. Certo? Agora, em termos de gestão, é tudo no nível local, cada cidade se vira. Eu tive lá, quando tinha havido chuvas torrenciais e catástrofes, né? Você tem desmatamento e chuvas torrenciais, você tem catástrofes, né? Então, o governo decide, não se desmata mais, se rearboriza. Por onde eu andava, eu via aquelas arvorezinhas com estacas, jovens com estacas de apoio. Então, o governo decide, certo? Uma política. Agora, onde vai plantar as árvores, quem vai fazer sementeiras, como é que vai financiar, tudo isso, cada cidade resolve. Ou seja, você tem uma apropriação da dinâmica econômica pela base da sociedade. E isso funciona. Isso funciona, inclusive, já há anos que as grandes empresas entenderam isso, privadas. Os grandes grupos, pega uma Nestlé que está ali em Vevey, certo? Ela controla centenas de empresas em diversos lugares do mundo. Ela sabe que se ela fazer depender a decisão de uma empresa que está no Nestlé, que está no Brasil, depender de autorizações na Suíça, isso não vai funcionar. Certo? Ela quer que renda os dividendos, agora ela deixa autonomia para a empresa localmente se virar. Estão me entendendo? Então, claro, você aplicando esse raciocínio para o sistema de gestão política, você tem que descentralizar radicalmente. Eu tive uma excelente tese de doutorado, que eu participei da banca, do Marcelo de Rondônia, uma excelente tese, demonstrando que entre os encargos que caem nos municípios e o dinheiro que fica lá em cima, dentro da balbúrdia, que é o governo central, esse negócio simplesmente não funciona em termos de gestão. Agora, o senhor está falando de uma profunda reforma que inverta completamente aquilo que é o Brasil. Né? Tudo centralizado. Sim, e cai as migalhas para os municípios. Mas a história de Pintadas é uma história muito interessante. Muito interessante. E isso me faz aqui eu ficar pensando coisas. O senhor imagina o seguinte: eu fui prefeito de Bagé por 8 anos. Tive 2 anos Fernando Henrique, depois 6 dos meus 8 anos com o presidente Lula. Portanto, peguei aquele momento extraordinário. A nível de um município, a gente tem 1000 coisas para fazer. Tem que fazer, governar é fazer opções, permanentemente. E nós entramos, do ponto de vista assim, da questão da economia, e foi uma coincidência importante, o governo federal lançou um programa de expansão universitária, nós criamos uma mobilização extraordinária, que eu, o deputado Paulo Pimenta, coordenando, eu era prefeito, reunimos 40.000 pessoas aqui numa praça pública em Bagé e conquistamos uma universidade federal, Multicamp. Ela está presente em 10 municípios da região da fronteira do Rio Grande do Sul, do Brasil, com o Uruguai e com a Argentina. Isso mudou as cidades. Mudou. As cidades todas, aqui eu não vou repetir o nome das cidades, mas são nomes fortes no cenário nacional, como São Borja, por exemplo, Alegrete, Uruguaiana, e Bagé, talvez seja o nome mais forte, o nome é uma cidade de fronteira, né? Teve pessoas ilustres, digamos assim, como Médici, né? General Médici, daqui de Bagé.
E é uma cidade de nome forte, mas que tem um potencial extraordinário. A melhor carne do Brasil está aqui, professor Ladislau. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte: nós somos uma cidade de fronteira concebida para as guerras, né? Os trens, né, que chegam até Bagé, por exemplo, ou até a fronteira, eles têm aqueles trilhos diferentes do Uruguai e da Argentina, porque a ideia dos trens era para deslocamento rápido das tropas, né? Nós estamos longe do mercado consumidor, que é a grande Porto Alegre. Como foi concebido para as guerras, aqui não temos mitifúndios. Agora, mais recentemente, nos últimos 30 anos, nós tivemos alguns assentamentos na região. Mas a distribuição da terra se deu com a ideia da ocupação para poder proteger o Estado, portanto, não tinha que ter muita gente no campo, não, era latifúndio mesmo. As sesmarias que eram distribuídas e que eram, em tese, as melhores terras do Estado, porque depois é que nós tivemos a colonização da Serra com os alemães, primeiro, depois italianos e assim por diante. Bueno, quando a gente pensa em termos de desenvolvimento, nós enfrentamos barreiras, portanto, culturais, né? Geográficas, porque quando a gente pensa em comercialização, quem mora na fronteira, num raio de 360 graus, a gente só pode comercializar 180, que é para o lado brasileiro. E dentro desse lado brasileiro, o centro consumidor fica longe. Pensar o desenvolvimento, portanto, de uma cidade de fronteira, no Brasil e em qualquer parte, eu viajei para muitos lugares, em outros países, né? E fui ver como é a situação de fronteira. Todas as fronteiras são problemáticas, e se não tivermos políticas diferenciadas para tratar das fronteiras, elas serão, sabidamente, regiões das mais atrasadas, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, eu estou desafiado, como pré-candidato agora em Bagé de novo, a repensar isso. E aí eu lhe ouvi sobre o município lá de Pintadas, né? E as soluções que encontrou, eu fico imaginando aqui se é um sonho, né? Se de repente a gente pudesse, se tudo der certo, ganhar as eleições, e o senhor ser aqui, quem sabe, um consultor nosso, para nós sentar algumas vezes e pensar o que é possível fazer sem termos o apoio do governo Lula, como nós tivemos, sem ter uma reforma profunda no sistema federativo e tributário, portanto, trabalhar com parcos recursos, com as dificuldades, mas com uma gente fantástica, porque a população de Bagé é fantástica, participa. Bom, se eu lhe conto, né, que nós botamos 40 mil pessoas para receber o presidente Lula, 40 dias depois de ter estourado o mensalão. Claro que depois, essa região, que também foi a região onde se criou a UDR, é uma região que também se organiza pela direita, fortemente. Enfim, como toda cidade democrática, nós organizamos pela esquerda e a direita se organiza pela direita. Mas se nós pensarmos uma cidade a partir... Né, porque quando eu fui prefeito também é o seguinte, só para o último detalhe que eu queria lhe dizer para o senhor, é fazer opções. E a nossa opção foi cuidar das crianças, cuidar da sociedade mais pobre. Nós criamos, eu não vou aqui falar, mas nós tivemos algum tempo sem um menor de rua numa cidade como Bagé. Não havia um menor de rua. Pelo conjunto de programas sociais e a rede de proteção que nós criamos em Bagé, com várias secretarias. Uma certa feita nós inauguramos, professor, quando compramos um maior colégio de Bagé, que era um colégio privado, Colégio São Pedro, nós inauguramos uma amostra, que foi a amostra de programas sociais. Nós tínhamos 62 programas sociais. Cuidar das pessoas, proteger os mais pobres, garantir que as crianças tenham contraturno, botamos 60% das crianças no contraturno e colocamos merenda, comida, 2 refeições por dia em todas as escolas, 365 dias. Olha, cuidar das pessoas, na saúde, enfim. Agora, aonde está sempre um nó, e eu tenho muito medo de dizer aquilo que depois eu não vou conseguir fazer, é como é que nós vamos construir uma proposta e implementar de desenvolvimento capaz
de gerar ocupação, renda. Bom, se não der com carteira assinada, né, por onde podemos avançar na economia solidária? Como podemos pensar com as contrariedades que existem hoje, com esse momento difícil e pós-pandemia, com as crises que estamos, será ainda pior. Quais são o que o senhor imagina, né? Mesmo sem conhecer a realidade, porque cada realidade, evidentemente, é uma realidade, sobre ela se pensa o que fazer. Mas, em linhas gerais, o que o senhor me diz? Olha, primeiro é o seguinte, você me sugere que eu seja consultor, e você diz que vocês têm a melhor carne do país, né? Isso é uma... Tenho certeza que o senhor não vai reclamar do nosso churrasco de jeito nenhum. Seu comentário econômico é muito interessante. Mas deixa eu dizer o seguinte, município por município, você tem dificuldades, você tem oportunidades, né? E você tem equilíbrios políticos que são diferenciados. O bom senso que nos guia é que nós temos que orientar o que hoje é aceito internacionalmente como um tripé básico, tá? Uma sociedade que seja economicamente viável, mas socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esse tripé, que se chama triple bottom line, né, a base tríplice da coisa, se apoia, por sua vez, para funcionar, no equilíbrio entre os produtores, as empresas, né, as organizações da sociedade civil, ONGs, etc., e a capacidade pública de gestão, né, que é o tripé que tem que ser equilibrado. Né? No Brasil, ferraram com as empresas produtivas, você tem um Estado, no nível federal, completamente uma balbúrdia, né? E estão perseguindo as organizações da sociedade civil, que são essenciais. Quando você faz política de saúde, de educação, políticas sociais, políticas direcionadas aos pobres, são as organizações comunitárias que têm aquele último passo junto do gol, né? Quer dizer, ali junto na comunidade, que sabem onde está o problema, conhecem fulano, beltrano, toda essa capilaridade do sistema da organização comunitária é vital. Isso aqui não é imaginação, tá? Se você pega a Suécia é bem administrada, tá? E não é fácil na Suécia, congelados 7 meses por ano. Né? O sueco médio participa de 4 organizações comunitárias, ou seja, o dinheiro vai para a base da sociedade e tem uma forte participação de controle do que é feito com o dinheiro. Isso em termos de gestão. Nós fizemos, a pedido do Lula, eu fiz a coordenação científica de uma pesquisa que levou 1 ano e meio, nós mobilizamos mais de 400 pessoas, participaram gente de primeira linha, Márcio Postman, o Silvio Cachababa, o Paulo Vanucchi, Pedro Paulo Martoni Branco, enfim, juntamos gente de primeira linha, e o Paulo Singer, né? E nós andamos pelo Brasil, perguntando nos municípios, onde é que dói o calo? Ou seja, não pensamos que presentinho a gente dá para que município, mas como o município se organiza em função das possibilidades e dos potenciais que ele tem. A visão geral é que o desenvolvimento se faz, não se espera. O que vier de fora, ótimo, é lucro, é sobremesa, tá? O principal é a organização na base da sociedade. Nós temos inúmeros exemplos no Brasil de municípios que criaram, paralelamente à Câmara de Vereadores, um tipo de um conselho que reúne gente respeitada localmente, alguns empresários, alguns movimentos sociais, enfim, parte da prefeitura, coisa do gênero, para pensar como é que a gente organiza melhor isso aí. Município por município no Brasil, você vai encontrar gente parada e terra parada. Não é física quântica, dá para pensar alguma coisa, certo? Você pode fazer um cinturão verde em torno da cidade, né, que você vai gerar emprego, vai gerar os produtos, vai depender menos de importar produtos, coisa do gênero. Inúmeros municípios, nós já temos no Brasil 115 bancos comunitários de desenvolvimento, certo? Da mesma maneira como Pintadas não se assustaram quando fecharam o banco,
puseram uma cooperativa de crédito, você recuperar o controle das poupanças locais. Deixa eu te dar o exemplo alemão. O alemão não coloca o dinheiro em banco, tá? As famílias alemãs. Toda cidadezinha tem uma caixa econômica, uma caixa de poupança, tá? Chama Sparkassen, caixas de poupança. E a comunidade é que decide o que vai se fazer. Pense a Alemanha, que tem uma carga tributária muito elevada, mas o dinheiro é repassado para as cidades. Então, você tem o dinheiro, o repasse do dinheiro público a partir do governo federal alemão, e você tem as poupanças que também estão na própria cidade, não são extraídas por bancos. Certo? Então, você tem a capacidade de gestão financeira que corresponde às necessidades. E você cria uma capacidade institucional através de um conselho participativo, né? Pode não ser decisório, né? Como a Câmara e tal, por lei, ou o prefeito, mas ela gera um tipo de organização das convergências do que é possível fazer em termos econômicos, sociais e políticos no coisa. O resultado do trabalho que a gente fez foi um estudo que a gente chamou, não sei se vai dar para ver aqui, está aqui o livro, tá? Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Eu estou pondo no meu celular, isso aqui é meu blog, tá? Você tem esse documento aqui, é o relatório de pesquisa, tá? Esse relatório são 89 propostas práticas para fazer o município funcionar. Esse negócio é legal, tá? É de 2007, portanto, já tem algum tempo, eu fiz algumas atualizações, é publicado pelo Banco do Brasil, pelo SEBRAE, por várias instituições, mas está online e ele ajuda muito, porque ele pega como resgatar o controle financeiro, o controle comercial, que é importante, tá? Eu lembro de visitar supermercados em Imperatriz do Maranhão, a quase totalidade dos produtos nas gôndolas vem de São Paulo, viajando de caminhão mais de 2.000 quilômetros. Um negócio idiota total. E terra parada em volta do município, mas de que a gente está fazendo? Ou seja, esse resgate da iniciativa a nível local, depois, vamos tocar esse negócio aqui, certo? O que vier de fora é lucro, mas não vamos fazer isso. Tem gente parada, vamos pôr coisa para fazer. O César Furtado já dizia, quando o cara está parado, qualquer coisa que ele faça é lucro. Tá? Você pode organizar saneamento básico com essa gente. Sabe o que é? Você coloca saneamento básico, R$1 que você coloca em saneamento básico, são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Você está liberando dinheiro, você não está gastando. Então, tem um conjunto de elementos, digamos, de resgate da iniciativa. Eu, Luiz Fernando, olha, eu andei trabalhando na China, na Mongólia, 7 anos de África, países ricos, pobres, na Suíça, na Polônia socialista, enfim, diversos países da América Latina e tal. Eu rodei. Quando eu pego o denominador comum, o que funciona é quando as pessoas se apropriam dos seus destinos. Tá? Ficar esperando lá e olhando e comentando o último Twitter de um idiota lá em cima não resolve nada. Muitos municípios dos Estados Unidos estão dizendo uma coisa muito simples. Tá? Pega o prefeito de Nova York, que colocou nos jornais, senhor Trump, o senhor não é bem-vindo em Nova York. Nós vamos continuar com políticas ambientais, com políticas sociais, porque isso dinamiza a economia interna. Certo? Um monte de municípios estão dizendo, olha, enquanto o pessoal lá em cima bate boca, né, isso vale para o Trump, aqui vale para o Boris na Inglaterra, vale para o Erdogan na Turquia, vale para o Bolsonaro aqui, enquanto eles batem boca lá em cima, sabe o quê? Aqui a gente vai fazer um negócio que faça sentido. Quais são os recursos subutilizados? Qual é a forma da gente resgatar os recursos para que não sejam extraídos pelos bancos? Né? Que estratégia a gente pode definir relativamente ao mercado maior que é Porto Alegre? Tudo isso aí, você cria. Qual é a complementaridade? E sabe o que é? O município tem que decidir, porque nós somos 5.570 municípios no país, e cada um diferente. Nessa pesquisa, a gente rodou o Brasil, tá? A gente foi falar com o pessoal da região amazônica, a gente pensava que o problema de dinheiro, ele dizia não, nosso problema é comunicação. A gente não tinha ainda a mesma internet, né? Sabe o que é? Eles dizem, a gente precisa comunicar uns com os outros. Só que rádio comunitária,
a Polícia Federal proíbe que atinja mais de 1 quilômetro, né, de raio. Provavelmente quem fez a lei da rádio comunitária morava no Rio ou em São Paulo, olhou em volta do seu apartamento, dá um bocado de gente, pronto, 1.000 metros. Tá? Na Amazônia, você vai de uma árvore até outra em 1.000 metros. Né? Está me entendendo? As prioridades são muito diferentes. Pega municípios litorâneos que têm potencial turístico. Né? Por exemplo, a gente pegou um estudo de municípios até 20 mil habitantes que são no litoral. Um trabalho muito interessante, feito pelo Sindicato dos Urbanitários. Né? Essas cidadezinhas com êxodo rural, né, com essa urbanização, o pessoal mais pobre chega em volta da cidade, ele pega um lotezinho, coloca lá a sua casinha, abre um poço, abre uma latrina e estou morando. Só que ali, você está perto do mar, o lençol freático, a água subterrânea é muito próxima. Né? Você abre latrina, abre um poço, o vizinho abre uma latrina e um poço, você gera um coquetel lá embaixo, você gera doenças que geram gasto para o município, você contamina as praias, mata o turismo, você polui a água do mar, você mata a pesca, está entendendo? Coisas simples, pegar o desempregado, o pessoal que está parado, vamos fazer um acordo aqui, vamos resgatar isso aí, pega como fizeram o Conjunto Palmeiras no Ceará. Né? O pessoal se organizou, fizeram o próprio saneamento, você retoma o saneamento, você recupera o dinheiro que você gastava com os doentes, volta o turismo porque se limpou a praia, volta a pesca, está me entendendo? Cada região no país, dos 5.570 municípios, tem que arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer com os nossos recursos e aprender a fazer os pactos políticos locais. Em muitos lugares você vai ter um cacique que acho que é o dono de tudo e que está ferrando a população. Bom, isso aí é uma guerra que a gente tem que enfrentar. De repente, esse pessoal, em particular com a pandemia, agora as pessoas estão começando a pensar, a ter um pouco de bom senso. Muito bem, mas o convite está feito, viu, professor? O convite já foi feito. Isso que era um sonho, mas de qualquer forma, né, já foi pro ar. Quem sabe, né? Mas deixa eu lhe dizer, nós já estamos com 1h07. Eu acho que eu já estou exagerando aqui da sua bondade. Né? Oi? E eu preciso cuidar da vida. Tá. Pois é, eu já estou exagerando. Olha, o senhor não tem ideia que a alegria que eu tenho em lhe ouvir, e é aquilo que eu disse, vai ficar lá registrado, as pessoas vão pesquisar, porque a oportunidade de falar com o senhor não é uma oportunidade comum para nós que fizemos política e que gostamos da boa política e que gostamos de compreender, né, o que ocorre na nossa sociedade, quer dizer, de onde nós viemos e por que estamos nessa situação. Então, eu lhe agradeço imensamente, né, a oportunidade de nós fazermos essa live, bater papo e de nós aprendermos com o senhor. Os livros aqui foram anotados, né, nós vamos divulgar. E as pessoas que conhecem a economia, que querem conhecer mais a fundo o nosso país, têm que ler os seus livros, e que são muitos, né? O senhor já mostrou 3, 4 aqui, eu creio que sejam mais de 20, sei lá quantos, não importa. O que importa é que as pessoas procurem conhecer esta nossa realidade brasileira. Olha, muito bem, ó. A Raquel está dizendo, ó, dá para acessar o livro e as aulas neste link. Está aqui o link, ó. Ok? Professor Ladislau, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Se cuide, né? O senhor não pode deixar aí que esse negócio chegue perto. Aí. O senhor tem que ficar muito tempo entre nós aqui para contribuir com o nosso país, para nos ajudar. Eu me cuido, eu estou em casa. Se eu sair de casa, a minha filha me bate. Então tá ótimo. Fique em casa. Tá bom, querido? Um grande abraço para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Um abração. E obrigado a todos que nos acompanharam também aqui. Okay. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau.